Fala galera, tudo certo? Boa noite. Pessoal, esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho a respeito do liberalismo, como que ele se transformou ao longo aí da segunda metade do século XIX, tá bom? O que é importante a gente falar? É importante a gente falar, pessoal, que o liberalismo, ele a partir de 1850 ou até mesmo antes, né, ele passou a sofrer algumas mudanças, né? Mudanças, eu não diria somente conceituais, mas mudanças de foco, né? Então, o que vai começar a acontecer? A gente não pode esquecer que a segunda metade do século XIX é o momento em que surge um grupo, na verdade não surge, mas ele se fortalece, que é o grupo dos trabalhadores, né, dos proletariados. Esses proletariados, a gente não pode esquecer, passaram a fazer parte, né, do processo histórico. E aí, fazendo parte do processo histórico, eles vão começar a pressionar. Tá? A base de sustentação dos proletariados vai ser propriamente embasada pelo socialismo do Marx. No entanto, o liberalismo também vai passar a olhar para esses trabalhadores de uma forma diferenciada, de uma forma não somente valorizando o indivíduo, mas não apenas o indivíduo, mas olhando o papel desse indivíduo na sociedade e o que o Estado, né, em muitos casos, poderia fazer para diminuir certas questões como a desigualdade social, por exemplo, né? Então, a grande preocupação, pessoal, do século XIX vai ser justamente lidar com esse novo grupo, né, que eram os proletários. Então, como que o liberalismo vai enxergar isso nessas mudanças, não só com relação aos proletários, mas como que o liberalismo enxerga essas mudanças que estavam ocorrendo no século XIX, mais propriamente a partir da segunda metade do século XIX, tá? O liberalismo, pessoal, ele passa a se preocupar com as questões envolvendo direitos sociais, né? Então, por exemplo, uma boa sociedade liberal vai garantir o trabalho para as pessoas, certo? Vai garantir a educação, vai garantir uma saúde de qualidade, né? Como eu estava reconhecendo, o liberalismo, ser liberal no século XIX é reconhecer essas desigualdades que fazem parte daquelas sociedades industrializadas na Inglaterra, Alemanha. E o liberalismo, então, ser liberal era justamente fazer com que os benefícios desse liberalismo tão propalado chegasse a todos, né? Então, essa é a ideia do liberalismo a partir da segunda metade do século XIX, né? Então, o liberalismo ele passa a prever também um desenvolvimento do social. E o Estado passa a ser visto como a instituição que vai buscar corrigir as falhas, né, que vai buscar corrigir essas desigualdades, né, e também promover o bem-estar dessas mesmas sociedades, o bem-estar geral, né? Então, como eu estava falando, implementando mecanismos para regulamentar trabalho, proibindo excesso de trabalho, reduzindo a hora de trabalho, regulamentando o trabalho feminino e infantil, ofertando serviços públicos para as pessoas, né, educação, saúde, por exemplo, né, protegendo os trabalhadores, tá? Então são essas as preocupações, pessoal, que o liberalismo ele vai passar a ter, né? Aí a partir da segunda metade do século XIX, né? Surgem nesse contexto, né? Os movimentos sufragistas que vão garantir votos para as pessoas, né? As mulheres, um pouquinho mais para frente, no final do século XIX, vão passar a votar, certo? As crianças, né? Movimentos pelos direitos das crianças, tá? Então, vocês estão percebendo? Então, essa é a nova pegada do liberalismo a partir da segunda metade do século XIX, tá? A ênfase, pessoal, vai ser, sobretudo, na educação, certo? A educação que, na visão de um liberal da segunda metade do século XIX, deveria ser acessível a todos, né? Por quê? Porque educando o cidadão, você consegue fazer com que a sociedade melhore, você consegue fazer com que a sociedade se desenvolva, tá? Certo? Então, vocês percebem aí as preocupações também que passaram a ser do liberalismo, né? Os grandes destaques desse momento, pessoal, eu vou falar aí de dois teóricos do liberalismo, é o John Stuart Mill
e o Thomas Hill Green, né? Então, qual que é a ideia? Para o Thomas, ou melhor, para o John Stuart Mill, tá? Os indivíduos são livres para buscar os próprios interesses. No entanto, esses indivíduos não poderiam prejudicar as outras pessoas, né? Então, ele prega ali uma ideia mais utilitarista do liberalismo, né? A lógica é maximizar a felicidade e o bem-estar, certo? E quem tem também, não só o indivíduo, mas quem tem também responsabilidade nisso? O próprio Estado, né? Através de suas políticas públicas, tá? Então, esse é o grande detalhe aí, né? Do liberalismo utilitarista, né? O Estado participando ativamente das políticas públicas, fomentando as políticas públicas, tá? Para amplificar a capacidade do indivíduo de buscar os seus próprios interesses, desde que não prejudiquem as outras pessoas, tá? O John Stuart Mill, pessoal, esse teórico inglês, né? Ele vai ser também embasado por esse contexto da época, um dos grandes defensores dos direitos das mulheres, né? E para ele, a igualdade de gêneros, pessoal, já naquele momento, na segunda metade do século XIX, era essencial para a construção de uma sociedade liberal, certo? Verdadeiramente liberal. Interessante, né? Interessante a ideia do John Stuart Mill. Tem um outro sociólogo, pessoal, um outro teórico de tendência liberal, que é o Thomas Hill Green, né? O Thomas Hill Green também segue essa perspectiva aí de um liberalismo mais social, né? Ele vai pregar um liberalismo idealista, certo? Ele vai falar da liberdade positiva, que é justamente a capacidade que o indivíduo deve ter ou deveria ter para realizar o seu potencial. E seguindo a tendência aí do Stuart Mill, o Estado, né? O Estado tem um papel fundamental, essa é a ideia, né? O Estado tem um papel ativo propriamente nessa promoção dessa liberdade individual, certo? Então, para ele ou para eles, a liberdade individual, ela deveria ser alcançada, o objetivo seria a liberdade individual, mas essa mesma liberdade, ela deveria ser alcançada com o apoio e com o estímulo do Estado, certo? Então, essa é a ideia, né? O Estado deveria criar condições para que o indivíduo pudesse se desenvolver, pudesse crescer na vida, pudesse, enfim, ser capaz de se relacionar com as pessoas de igual para igual, né? Então, um outro detalhe interessante, né, é que apesar do liberalismo enfatizar, né, o indivíduo, o Thomas Hill Green, essa tendência, não foram só esses dois, tá, pessoal? Esses dois foram os dois principais expoentes, né? Mas teve vários teóricos que pensavam dessa forma que eu estou falando e que são considerados liberais também. Então, eles enfatizam a comunidade, né? A comunidade, ela é importante como parte integrante da vida social e política. Vocês percebem? Então, é um individualismo que, ou melhor, é um liberalismo que pensa, todavia, também na comunidade, né? É isso, né? Então, é interessante, né, pessoal, que essas vertentes liberais do século XIX, da segunda metade do século XIX, vão buscar, então, fugindo um pouco, né, daquela visão mais clássica do liberalismo, aquela visão mais ali do século XVIII, né, do Adam Smith, Davi Ricardo, né, uma visão mais focada também, não só no indivíduo, mas no social, certo? Então isso que é importante a gente lembrar desse segundo momento aí do liberalismo a partir então do século XIX, mais propriamente a partir da segunda metade do século XIX, tá certo? Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você curtiu, se inscreve no canal, dá um like, beleza? Você pode contribuir também com o canal, né, fazendo aí uma doação através da chave Pix, que é rafabelu22@gmail.com. Certo, pessoal? Agradeço aí vocês desde já, muito obrigado mesmo, e a gente vai se falando aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, hein? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Opa, não?